Você já parou para pensar no que realmente aconteceu na manhã de domingo quando o túmulo ficou vazio? A Páscoa é muito mais do que chocolate e feriado, é o coração pulsante da nossa fé. Hoje a gente vai falar sobre a ressurreição de Cristo, não só como um evento histórico, mas como uma realidade que transforma tudo, passado, futuro e o nosso presente. A ressurreição de Cristo não é só um detalhezinho na história ali do Evangelho ou na história cristã. A ressurreição é o centro de tudo. Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, versículo 14, ele fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, sem a ressurreição de Cristo, a cruz seria apenas uma tragédia. Jesus morreu e não uma vitória, que é o que realmente ela é. E o mais incrível é que a ressurreição não é algo só que aconteceu no passado e está ali na Bíblia e pronto. Não, ela tem implicações para hoje, para nossa vida agora. Mas vamos começar do começo. O que é a ressurreição? O que a gente comemora ou a gente lembra nessa época agora de Páscoa? A gente lembra da morte e da ressurreição de Cristo. Para morrer, Cristo precisou encarnar, assumir um corpo humano. O Filho de Deus, que sempre existiu, nasceu entre nós, em carne e osso, mesmo sendo Deus. Então a gente tem aí Jesus 100% Deus, 100% homem. E os evangelhos contam exatamente isso, a história de Jesus, o nascimento de Jesus, sua vida, seu ministério aqui na terra, até que a gente chega na morte de Jesus. Jesus, o homem perfeito, sem pecado, Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo, é julgado injustamente e morto. Para pensar, Jesus morreu. A morte de Jesus, ela nos fala muito sobre a encarnação. Ele tinha o corpo. Eu não sei se você sabe disso, mas na história da igreja, depois de um tempo, surgiu uma heresia chamada docetismo, que dizia que Jesus não tinha um corpo humano. Ele tinha a aparência de ser humano, mas que ele não era humano, ele era tipo um fantasma. E isso destrói e acaba com algo que é central da nossa fé, que é a encarnação. Então a morte de Jesus nos fala muito sobre a encarnação. Jesus tinha sim um corpo, tinha sangue, era real. A morte de Jesus não foi simplesmente um ato injusto contra um homem bonzinho. Não, a gente vê ali escancarado um corpo rasgado. Tinha carne, tinha sangue. E também a gente não pode pensar que a morte de Jesus foi simplesmente uma injustiça que aconteceu e Deus foi pego de surpresa. Não, também fazia parte do plano de Deus. Ele era e é o nosso cordeiro, nosso mediador que morreu em nosso lugar. Então, existe esse aspecto da obra de Cristo, que é que ele sofreu, que ele morreu, ele padeceu por nós, homem de dores, sua vida e sua obra ao nosso favor. Mas, assim como ele morreu como homem, ele ressuscita como Deus, porque ele é Deus. Seu corpo não fica morto nem guardado ali no túmulo, a morte não conseguiu deter ele. Ele levanta dentre os mortos e olha só, levanta diferente de Lázaro, tá? Lembra de Lázaro que foi ressurreto, amigo de Jesus? Lázaro, quando ressuscitou, ele não ressuscitou com o corpo glorificado. Lázaro morreu de novo, né? Passou por duas mortes. Jesus é diferente. A ressurreição de Jesus é infinitamente superior à de Lázaro. Ele recebeu um corpo glorificado. Isso é muito importante. Não foi uma simples volta à vida, mas a entrada numa nova era. Ele é as primícias da nova criação, como fala lá em Coríntios 15. Por isso, a ressurreição de Jesus sempre foi e continua sendo um dos pilares da fé cristã. Se a gente pudesse resumir, então, o que Deus está comunicando e fazendo quando Cristo ressurge dentre os mortos, o que a gente poderia dizer? É o seguinte, Jesus ressuscitar, ter domínio sobre a morte, vencer a morte, mostra que ele é Deus. Ele tem poder sobre a criação e sobre a própria morte. Jesus não é uma criaçãozinha de Deus ou um anjo maior. Não, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Significa também que a nossa justificação está garantida. Eu gosto muito como o Wayne Grudem coloca na teologia sistemática dele, que a ressurreição foi o momento em que Deus aprovou a obra do Filho. É como se Deus tivesse carimbado, né? Está consumado, está aceito, o cordeiro, né? O sacrifício do cordeiro foi aceito. Por isso ele ressuscita dentre os mortos. John Piper também diz em um de seus livros que a ressurreição é o sinal que a morte foi derrotada e que o pecado foi vencido e que a ira de Deus foi plenamente satisfeita. Em outras palavras, a cruz venceu e a ressurreição é a prova disso. Agora deixa eu ler para você 3 versículos importantíssimos sobre esse assunto. Vamos juntos. Romanos 4, 25, Paulo fala: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões
e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus ressuscitou garantindo a nossa justificação. Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que interessante. Crer na ressurreição de Jesus é condição para a salvação. Agora 1 Coríntios 15, 17. A gente já leu, mas eu quero ler de novo para você. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sem ressurreição, não há perdão de pecados. Paulo ensina que a ressurreição, então, ela é a base da eficácia da cruz. Além disso, a ressurreição também garante a nossa vida eterna, a nossa vida futura. Como ele ressuscitou com o corpo glorificado, nós também seremos ressuscitados com corpos glorificados. Então existe essa implicação prática. Nós podemos ter esperança diante da morte, consolo no luto e expectativa real de vida eterna com Deus através de um corpo restaurado. Ele é a primícia daqueles que dormem. E por último, e não menos importante, eu quero falar sobre a ressurreição. O que a ressurreição tem a ver com o nosso dia a dia, com hoje? A ressurreição garante a nossa espiritualidade presente. Ela é o poder, uma vida poderosa que está em nós, que é o Espírito Santo. Porque Jesus ressuscitou, hoje eu e você podemos viver em novidade de vida. Eugene Peterson, eu amo ele como escritor, no seu estilo bem poético e pastoral, ele fala que a ressurreição não é só um evento no passado, que está ali na nossa Bíblia, é uma presença contínua. Ele fala da vida da ressurreição como uma forma de viver o aqui e agora. A ressurreição é o modo como Deus nos chama a viver no cotidiano, com esperança, coragem e alegria. Em outras palavras, a ressurreição não é só uma doutrina, é uma forma de viver. É saber que mesmo no meio do sofrimento, a dor, as perdas, a última palavra sempre é de Deus. E essa palavra é vida. Ele também fala que o cristão vive a vida a partir da ressurreição, ou seja, nosso ponto de partida é o túmulo vazio. A gente não vive tentando vencer a morte, a gente vive a partir da vitória que já foi conquistada por Cristo. E o que isso muda na sua vida hoje? Muda tudo. Se você tem medo da morte, lembre-se, Jesus venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Se você sente que seu pecado é pesado demais, lembre-se, a ressurreição é a prova de que o sacrifício de Cristo foi suficiente e foi aceito. Se você vive sem esperança nesse mundo, lembre-se, a história não terminou na sexta-feira, o domingo chegou e ele está vivo. E para terminar, eu quero ler um dos meus versículos preferidos para você, Romanos 8, versículo 11, que fala: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Para pensar nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em você. Eu espero que nesse período de Páscoa você pare para olhar e lembrar desse fato histórico, a ressurreição de Jesus e a verdade de que o Espírito Santo foi dado a nós para nós vivermos uma vida hoje, aqui e agora, para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de conferir se você está inscrito aqui no canal da Escola Convergência. A gente sempre tem postado muitos vídeos com conteúdos teológicos e devocionais. E olha só, se você também gostou desse vídeo, deixa eu te pedir um favor, encaminha para as pessoas. É muito importante nesse período da Páscoa a gente pensar nesses assuntos sobre o Evangelho. Então manda lá no grupo da igreja ou no grupo da sua família, para quem você quiser. Assim você está espalhando conteúdo de qualidade aqui na internet.